E aí, meu povo, beleza? Vamos agora para a segunda parte daquela revisão. Agora vamos falar da Primeira Guerra Mundial, beleza? E aí, na Primeira Guerra Mundial, de novo a apostila Bernoulli. Agora nós estamos no volume 2 e página 9. Página 9, primeira questão está assim. Identifique de maneira historicamente completa os seguintes termos e expressões. Revanchismo francês, pan-eslavismo e pan-germanismo. Bem, revanchismo francês, mole. A França queria retomar as regiões da Alsácia-Lorena, que eram as duas principais regiões produtoras de carvão e ferro que a França tinha, e que perdeu para a Alemanha na Guerra Franco-Prussiana. Então, a Alemanha tinha um sentimento de revanche e queria retomar essas áreas, visto que elas eram importantíssimas para o desenvolvimento industrial e da revolução industrial para a França naquela época. Já o pan-eslavismo, pan significa união. Pan-eslavismo, união dos povos de origem eslava. O maior país eslavo é a Rússia. Então a Rússia defendia a união e defendia que os povos eslavos eram povos superiores. Óbvio que a Rússia queria colocar todos os povos eslavos sob o seu domínio ou sob a sua proteção. Igual, por exemplo, a região dos Balcãs, beleza? Já o pan-germanismo, pan, como eu já disse, é a união, germanismo, união dos povos germânicos. O país germânico mais importante é a Alemanha. A Alemanha defendia a superioridade e a união dos povos de origem germânica e falava que esses povos tinham o direito de dominar outras áreas, onde tivessem populações germânicas ou se tivesse a necessidade de ocupar áreas maiores para o povo alemão prosperar. Beleza? Já na segunda questão está assim. Determine as causas econômicas da Primeira Guerra Mundial explicando as rivalidades imperialistas entre as nações. Rivalidade entre Inglaterra e Alemanha e rivalidade entre França e Alemanha. Bem, a rivalidade entre a Inglaterra e a Alemanha se deu principalmente porque após a unificação da Alemanha, a Alemanha passou por um processo de industrialização muito intenso. Até porque depois de tomar as duas regiões da França, Alsácia e Lorena, o que acabou acontecendo é que ela passou a ter uma condição tanto de ferro e de carvão, para poder desenvolver a sua indústria. E o detalhe é que o produto alemão é um produto de excelente qualidade e tinha um valor menor do que o produto inglês. O produto inglês, senhores, tinha que atravessar a água, tinha que atravessar mar, oceano para poder chegar na Europa. Então o frete do produto inglês encarecia o produto inglês. Além disso, a Alemanha, além de dominar mercados que antes eram dominados pela Inglaterra, a Alemanha também pretendia construir estrada de ferro Berlim-Bagdá, que ligaria a Europa até a Ásia. E é óbvio, além de abastecer todos os países nesse percurso, ao chegar em Bagdá, o trem poderia retornar cheio de petróleo, que já serviria como matéria básica para a Revolução Industrial dentro da Alemanha, beleza? E na letra B, rivalidade entre França e Alemanha, já falamos nas anteriores. A França queria retomar a Alsácia-Lorena, que perdeu para a Alemanha na Guerra Franco-Prussiana. Então havia um sentimento de revanche muito forte entre os franceses e alemães, assim como também havia possibilidades de atritos entre ingleses e alemães. Na terceira questão está assim. Justifique a afirmativa que se segue. A paz armada foi determinada pela pela situação de rivalidades econômicas e políticas dos países europeus no início do século XIX, ocasionando a Primeira Guerra Mundial. Paz armada tem esse nome porque a Primeira Guerra é uma guerra imperialista. E como os países sabiam que um tinha que conquistar território, para conquistar território você ia ter que tomar, alguém vai ter que perder. Então ninguém queria perder território, todo mundo passa a se armar. Ocorre uma verdadeira corrida armamentista, multiplicação das tropas, alistamento militar obrigatório, multiplicação da indústria bélica, exército, marinha e aeronáutica, mas tem esse nome de paz armada porque apesar de estar ocorrendo esse processo de industrialização, de mercantilização em larga escala do setor bélico, não existia uma guerra de fato acontecendo. Mas a maioria das potências europeias sabiam muito bem que essa guerra estava prestes a acontecer. Só faltava uma fagulha para ela poder eclodir. Na questão 4, está falando assim, observe com atenção o quadro demonstrativo do engajamento do pessoal ativo nos exércitos das 5 potências europeias entre 1895 e 1914. Elabore uma conclusão estabelecendo uma relação com o início da Primeira Guerra Mundial. Pô, quando você observar essa questão aí, você vai ver que houve um aumento significativo do número de pessoas que se alistaram no Exército, Marinha e Aeronáutica, ou foram para a indústria bélica. Ah, por quê? Porque é a corrida armamentista ou a paz armada, meu camarada. Então você tem o quê? Outro detalhe. Os caras não estão entrando nas forças armadas ou na indústria bélica só por uma questão de que uma guerra está na iminência de acontecer, mas também pelo fato de que a Europa vivia a segunda revolução industrial. E se por um lado a Revolução Industrial ela traz muita modernidade, tecnologia, papapá, por outro lado ela desenvolve milhões de desempregados, gera milhões de desempregados. Assim sendo, se você não quisesse ficar desempregado ou passar fome, ou você poderia se inscrever nas Forças Armadas, Exército, Marinha e Aeronáutica, ou poderia ainda trabalhar na indústria bélica.
Na quinta questão está assim: observe com atenção o mapa 1 e responda as questões formuladas. Identifica a região da Europa apresentada no mapa. E aí, meu velho, eu não estou vendo um mapa aqui. Observe com atenção o mapa 1. O mapa 1, cadê o mapa 1, meu camarada? Vamos ver, cadê o mapa 1 da parada? Aí, já achei o mapa 1. O mapa 1 está falando da região dos Balcãs, beleza? Aí tá lá. Identifica a região apresentada no mapa, Balcãs. Qual a sua importância econômica para as potências europeias? Cara, os Balcãs é uma região riquíssima, com muita matéria-prima, muita mão de obra, muito mercado consumidor e quase não tinha indústria lá. Quem fosse para lá e dominasse aquela região se tornaria multirrico. C. Qual o objetivo da Alemanha ao pretender construir a estrada de ferro Berlim-Bagdá? Como eu já falei, além de interligar o mercado europeu até o asiático, ele iria ter uma fonte de matéria-prima que era petróleo para poder sustentar as indústrias alemãs. E explique o que foi o plano de expansão da Grande Sérvia. Bem, na época a Áustria-Hungria tomou a Bósnia e Herzegovina. A Áustria-Hungria é de maioria germânica e a Bósnia e Herzegovina é de maioria eslava. A Sérvia, que era um país eslavo, do lado da Bósnia e Herzegovina, viu com maus olhos isso, assim como a Rússia também viu. Os eslavos achavam que uma região de povos eslavos só poderia ser administrada, dominada ou explorada por outro povo eslavo, e não por uma etnia diferente. Tanto é que, na época, a Sérvia pretendia se tornar a grande Sérvia, incorporar aqueles povos eslavos dos Balcãs e se tornar uma grande potência. Coisa que acabou não acontecendo, já que a Primeira Guerra Mundial eclodiu. Show de bola. Vamos para a sexta questão. A sexta questão está lá na página 12. Aí tem lá: caracteriza a primeira fase da guerra, denominada Guerra de Movimento, que durou poucos meses. Muito bem. A primeira fase da guerra, Guerra de Movimento, se caracteriza pelo deslocamento rápido de tropas e a militarização daquele terreno. Nesse momento, nós não temos muitas baixas acontecendo, porque as tropas estão se deslocando e militarizando os terrenos. No entanto, no momento que uma tropa se encontra com a outra, a guerra deixa de ser guerra de movimento e passa a ser guerra de trincheira. Nessa guerra de trincheira, a característica é qual? Pouca mobilidade das tropas, porque uma vai ter que passar para a outra e vai ter que matar os caras. Alto índice de mortalidade e altos custos da guerra. A guerra vai para a terceira fase, que é a nova guerra de movimento, devido ao uso de novas tecnologias que vão aparecer em campo de batalha, igual tanques, aviões, morteiros, gases, granadas. E aí, meu camarada, não tem trincheira que segura esse tipo de tecnologia. Então, volta a ter deslocamento rápido de tropas, mas agora com um alto índice de morte devido à tecnologia que é utilizada nesse momento. Então, começa com guerra de movimento, vai para a guerra de trincheira e volta a ser guerra de movimento por causa das tecnologias, beleza? Na sétima, tem um texto falando sobre a Primeira Guerra Mundial, falando sobre as trincheiras, e aí tá assim: os fragmentos apresentam o depoimento de 2 soldados, um inglês e outro alemão, durante a Primeira Guerra Mundial. Identifique 2 características que estejam presentes em ambos os textos, que expressem os sentimentos dos combatentes nessa fase da Primeira Guerra Mundial. Bem, quem achava que a guerra seria uma coisa passageira, que iria lá, daria uns tirinhos, soltaria umas bombas, uns foguetes, umas granadas e depois ia voltar para casa para comemorar o Natal com o Papai Noel, se deu muito mal. Porque a guerra se arrastou e a quantidade de pessoas que passaram a morrer nessa guerra, principalmente na fase da guerra de trincheiras, fazia com que os soldados ficassem completamente desolados e desanimados da guerra, sabendo que aquilo ali era uma chance muito grande dele nunca mais voltar para casa. E depois pergunta o que foi a guerra de trincheiras, que nós já falamos. Baixo deslocamento de tropas, de movimentação, alto índice de mortalidade e um alto custo para manter essa fase da guerra. Já na oitava questão está assim: podemos afirmar que o ano de 1917 foi decisivo para os rumos da Primeira Guerra. Identifique os 2 fatos que muito contribuíram para essa mudança. Bem, em 1917, 2 coisas grandiosas mudaram o rumo da guerra. Uma foi a Revolução Russa. Ou seja, os socialistas, os bolcheviques, tomaram o poder na Rússia, executaram a família imperial e, liderados pelo Lenin, Trotsky e Stalin, os russos se retiraram da Primeira Guerra Mundial. Assinaram o Tratado de Brest-Litovsk, que entregava para a Alemanha áreas como Estônia, Letônia, Lituânia, Bielorrússia, Polônia, para a Alemanha poder aceitar a saída da Rússia, entregou esse território todinho. Então, já foi uma causa muito importante, porque você vê, se antes a Alemanha tinha que dividir suas tropas, fronte oriental contra a Rússia e fronte ocidental contra a França e Inglaterra, eu não preciso mais ficar com essas tropas aqui no Oriente com a Rússia, porque ela já assinou um tratado de rendição e já me indenizou pagando terra. Então a Alemanha volta todas as suas tropas para o Ocidente. Nesse momento,
a Alemanha percebe que o principal abastecedor dos seus inimigos em armamentos e tudo que for relativo à continuidade na guerra era Estados Unidos. A Alemanha foi lá e fez o quê? Passou a torpedear com submarinos os navios estadunidenses que abasteciam principalmente Inglaterra e França. E aí, após terem seus navios atacados, os Estados Unidos declararam guerra à Alemanha, à Tríplice Aliança. Só que tem um detalhe. Estados Unidos declara guerra não só porque foi atacado pela Alemanha, mas um outro detalhe muito importante. A Alemanha tinha uma chance grande de ganhar a guerra depois que a Rússia caiu. E se o lado da Entente perdesse, e era justamente esse lado que os Estados Unidos estavam abastecendo, os Estados Unidos poderiam tomar um calote muito grande. Visto que se eu estou vendendo para você, fiado, bilhões, e você perde a guerra, você é responsável pela guerra e você tem que indenizar os vencedores. Não sobraria dinheiro para poder me pagar. E olha que era muita grana. Só para os senhores terem uma leve ideia, no começo da guerra, os Estados Unidos devia mais de 3 bilhões de dólares para a Inglaterra. Ao final da guerra, 4 anos de conflito, a Inglaterra devia aos Estados Unidos 6 bilhões de dólares. Então, era uma quantidade muito grande. Então eu entro na guerra não só porque eu fui torpedeado por submarinos alemães, mas porque eu queria garantir que o meu lado vencesse a guerra, para eu poder receber tudo que eu vendi fiado e não vir a quebrar junto com os caras. Beleza? Show de bola. E aí, meu camarada, 8ª questão foi 9ª questão. Leia com atenção as seguintes cláusulas do Tratado de Versalhes e depois identifique os fatos relacionados pelos artigos do Tratado de Versalhes acima citado. Bem, senhores, o Tratado de Versalhes, ele foi o principal tratado da Primeira Guerra Mundial, e ele é o tratado que mais cai nas provas e vestibulares pelo fato de que ele não seguiu aquilo que os 14 pontos de Wilson determinavam. Quando a guerra estava no finalzinho dela, o presidente dos Estados Unidos, Woodrow Wilson, ele propôs um fim de guerra sem vencedores e nem perdedores. Essa é a ideia central que você tem que ter dos 14 pontos. Não precisa decorar 14 pontos. Tem que saber que o Woodrow Wilson queria um fim de guerra sem vencedores e sem perdedores. Assim, cada país assumiria seu próprio prejuízo. Não haveria retaliações, perdas territoriais, nem humilhações. Dessa forma, não se desenvolveria um sentimento de revanche e assim poderia diminuir a chance de ter uma nova guerra. Pois bem, a Alemanha naquele momento já estava sitiada pelas tropas inimigas e a Alemanha aceitou a rendição, achando que os 14 pontos de Wilson seriam seguidos na íntegra. Só que depois, quando vieram os tratados do pós-guerra, tratados de paz, os armistícios, o Tratado de Versalhes considerou a Alemanha culpada pela guerra. A Alemanha foi obrigada a indenizar os países vencedores. A Alemanha perdeu colônias na África e na Ásia. A Alemanha perdeu todos os territórios que ela havia tomado da Rússia. Estônia, Letônia, Lituânia, Bielorrússia, Polônia, tudo isso aí vai virar país independente. A Alemanha não pode ter mais que 100 mil soldados. E a outra parada é que a Alemanha não pode ter indústria bélica. E além disso tem que ter exército estrangeiro presente na Alemanha. Ou seja, o Tratado de Versalhes acabou com a vida da Alemanha. Lembrando que na época os caras fizeram um cálculo falando que se somasse o PIB da Alemanha naquela época, durante 100 anos não pagaria a dívida de Versalhes. Isso vai ser um dos principais argumentos que o nosso camarada Adolf Hitler vai utilizar para poder chegar com o poder no nazismo, parar de pagar o Tratado de Versalhes, fazer a Alemanha crescer industrialmente e gerar um forte sentimento de revanche que vai desencadear na Segunda Guerra Mundial. Beleza? E por último, a 10ª questão, lá na página 14, tá assim, tenho 2 mapas, Tríplice Aliança, Tríplice Entente, os 2 mapinhas. Show de bola. E aí tá assim, comparando os mapas, aponte a transformação ocorrida no território da Alemanha. Bem, os impérios se fragmentaram, os impérios acabaram. Império Austro-Húngaro acabou, dividiu. Império Alemão se fragmentou, perdeu colônias e perdeu parte do seu próprio território. Tanto é que para você ir para o lado oriental da Alemanha, que eles chamavam de Prússia Oriental, a Alemanha tinha que passar dentro da Polônia, que era o famoso corredor polonês. Então ela sofreu grandes perdas territoriais na Europa, África e Ásia. Letra B. Ao final da Primeira Guerra Mundial, as nações vencedoras do conflito decidiram pelo Tratado de Versalhes. Identifique 2 imposições, além das territoriais, feitas à Alemanha. Como nós já falamos na questão anterior, já está repetindo, a Alemanha não poderia ter mais de 100 mil soldados, não poderia ter indústria bélica de material pesado, tinha que contar com a presença de exércitos estrangeiros no seu território, e os armamentos mais importantes de exército, marinha e aeronáutica foram divididos pelos países vencedores. Show de bola? No mais, senhores, estudem com tranquilidade e façam uma excelente prova. Só Primeira Guerra Mundial, só Segundo Reinado, não esquece de colocar parágrafo, não esquece que nome de país é com letra maiúscula, pelo amor de Deus, beleza? No mais, beijo pra vocês, boa prova e até mais. Tchau, galera!